Uma pergunta. Por que você fala o que fala? Por que você faz o que faz e você pensa o que pensa? 60% dos leitos hospitalares, eles ficariam vazios se as pessoas soubessem que estão perdoadas. É por aí que a Humanidade Caminho, nós estamos aqui com o Wagner, este príncipe do Senhor, esse príncipe empresário que está aqui, e estamos trazendo algo novo, um bate-papo muito interessante, e eu sei que o tempo vai passar muito rápido neste nosso podcast, ok, Wagner? É verdade. Primeiramente, agradecer, pastor, pela oportunidade. Eu me sinto muito feliz, né, de poder contribuir com esse podcast, que eu tenho certeza que Deus tem uma obra e um projeto muito grande, né, através desse trabalho que o Senhor está se propondo. E a missão e a intenção é somar, né, contribuir com vidas, né, e poder eu ser, né, uma pessoa que está sendo usada aí como canal de bênção através da minha história, aquilo que Deus fez na minha vida, é muito prazeroso, eu fico muito feliz. E eu também, muito feliz também por a gente formar esta dobradinha, né? Unindo as inteligências com a capacitação que Deus nos dá, de podermos falar com este povo lindo e maravilhoso, trazendo algumas novidades, orientações e ajuda. Sabe, Wagner, a gente lida com pessoas e uma coisa é interessante na sociedade. Cada um tem uma profissão, cada um trabalha lutando pela vida, mas tem coisas que todo mundo passa e enfrenta. Por exemplo, não há lugar melhor do que na nossa família, não é? Uma vez eu estava fazendo uma viagem pelo estado de Santa Catarina, inclusive, eu fui por uma missão. Eu subi a serra por São Bento e desci por Lages, não lembro-me agora que faz muito tempo. E aí nós fizemos aquela viagem, estava numa missão evangelística e pairamos em hotéis, um pouco melhor, um pouco... Mas enfim, quando chegamos em casa, meu filho criança, e um deles chegou e disse assim, ó lar, doce lar. Aquilo ali me marcou. Por quê? Porque a nossa família pode ter o problema que tiver, mas é o nosso melhor lugar. Pode ter sofrimento, desentendimento, pode ter suas questões privadas e essenciais, pode ser aquela coisa muito particular, mas é o nosso melhor lugar ainda. Eu sempre digo, quando eu ensino, né, para famílias, que é o lugar que nós sofremos, mas é o lugar que nós mais desejamos estar. É verdade. Então, aí eu quero continuar essa linda história, né, de um jovem empresário que tem muito ainda a dar para a sociedade, a contribuir. Tão novo, você já tem filho moço. E aí, vamos continuar esse papo lindo e precioso, Wagner? Então, da última vez eu tinha parado na questão que eu estava na loja, eu ia começar a contar a partir da onde, né, teve o início da minha vida de empreendedorismo. Né? É claro que a minha infância foi a base, né, o fundamento. É onde que a gente aprendeu, né, construir um bom alicerce, né, que o mundo dos negócios ele é um mundo também de princípios. Que as pessoas que têm princípios, elas são pessoas que elas vão ter sucesso com certeza. É aquela velha história, né? Se você segue um caminho, né, íntegro e tu tem um objetivo, sabe onde que tu vai chegar, levou, fez a coisa corretamente, você vai chegar no objetivo. Certo. Agora tem aquelas formas, né, que pessoas buscam criar atalhos. Mas eu sempre falo que você pode enganar uma pessoa durante algum tempo. Todas para sempre é impossível, né? Abraão Lincoln disse, né? Você pode enganar um todo o tempo, alguns o tempo todo, mas não todo mundo o tempo todo. É verdade. Okay?
E eu comecei ali a minha história no comércio, eu estava no comércio, foi quando eu conheci a minha esposa, que eu estava falando da última vez. E através ali de uma conversa, né, rápida, uma venda, né, eu estava ali vendendo. Eu queria vender um bom produto, porque eu nunca quis vender o mais caro, eu quis vender o melhor. Porque teve várias situações que muitas vezes tinha um produto mais barato que atendia a necessidade. Ali já tinha passado a fase do picolé. Já. As costas raladas já tinha mudado? Já tinha visto que você, quando você busca solucionar problemas, né, a vida ela vai te colocar diversos problemas e vai depender como você absorve esses problemas, né, como que você busca a superar esses desafios, né? Muita gente se neutraliza, muita gente para, muita gente desiste quando a adversidade, quando a dificuldade chega. Mas é aí que faz a diferença entre o vencedor e o perdedor. O vencedor, ele vence a dor. E o perdedor, ele perde para a dor. Então, eu quero abrir aqui um parênteses, Wagner, e eu quero falar com o nosso telespectador. Olha só, o Wagner, no calor da sua juventude, quando a alma ela desabrocha para o amor, para a vida, para a alegria, para o trabalho, ele perde 2 irmãos, onde ele era o irmão do meio. Eu era mais novo. Você era o mais novo? Mais novo. Você era o terceiro? O terceiro. Você era o terceiro. Bem, mesmo assim, perde o irmão mais velho e o segundo, né? Olha só, a tragédia da família, na família, né? A mãe quando sofreu, o pai quando sofreu e ele, uma perda para um jovem adolescente. E aí eu vejo você assim com um lindo sorriso, você teve força para empreender e dizer assim, puxa, eu vou lutar mesmo e eu vou vencer. Na verdade, assim, a gente cria expectativa, né, de vida. E você nunca, nos teus planos, você tira alguém, né, desses planos. Você imagina viver um futuro com essas pessoas, as pessoas da tua família. Você cria expectativa. Eu com meus irmãos, a gente sempre conversou muito, né? Sabe aqueles irmãos que estão ali no quarto, estão planejando o futuro, eu quero que seja assim, assim. 3 irmãos, sonhando. Sonhando, e a gente tinha muita vontade de empreender, né? A gente tinha muita vontade, a gente falava muito isso, mesmo muito jovens, né? A gente falava sempre de oportunidades, de visão, de mercado e tal. A gente buscava ter pessoas, exemplos, né, de sucesso para a gente se espelhar. A questão da modelagem, né? Procurar se modelar com pessoas que é uma boa forma, né? Que tem um exemplo de sucesso. Porque se você se modelar com pessoas que não têm sucesso, você vai acabar não tendo sucesso, né? O molde ele vai sair, né? Ele vai te dar um resultado. E depende do seu molde. E a gente buscava ter várias pessoas referências, inclusive esses empresários que a gente viu, eles começaram numa banquinha de camelô, a banca central, lá na cidade de Guaramirim, e eles terem muito sucesso, já estavam com loja e tal. E foi ali no caixa dessa loja que eu conheci, né, a minha esposa, e através ali de uma brincadeira, né, que é quando ela falou do meu celular, falou do meu apelido, ela falou polenta com quê, né? Eu falei polenta com o que você quiser, né? Ela sugeriu polenta com queijo, polenta com leite, eu falei, fica até o gosto, né? Uhum. E ali eu conheci ela e rapidamente, né, a gente se apaixonou. Ali foi a senha. Ali foi o primeiro contato, né? E rapidamente a gente se apaixonou e ela era professora do colégio, eu estudava no 2º grau, né? Estava no terceirão, ela era professora do colégio. E eu até lembro, assim, no primeiro dia de aula, ela era professora de educação física, mas ela estava dando artes no 2º grau à noite. Ela dava durante o dia, né, educação física em outro colégio. E ela era conhecida ali na cidade por ser professora. E eu lembro do primeiro dia de aula, assim, uma mulher muito bonita, né, todos os alunos já, né, aquele grito, né, oh, a professora, né? Sim. Veio, todo mundo ficou feliz que ela foi dar aula lá. E assim, não se passava na minha cabeça namorar uma mulher daquela tão bonita. Não, né? A gente muitas vezes
Né? É até uma brincadeira, né? Não existe difícil. Foi bem cantada, né? Porque a história da polenta, ela colou, né? Mas brincadeiras à parte, ali a gente começou a conversar e rapidamente, né, a gente começou a namorar. E eu cheguei a um momento desse relacionamento, eu frequentava um grupo de jovens, e eu comecei a falar do amor de Jesus para ela, né, o que Jesus... Nessa hora você já tinha procurado a igreja? Já estava vários anos, já tinha passado vários anos na igreja, né? Só uma pergunta, porque eu quero dizer para o nosso pessoal que não estamos falando de um moço que perdeu um irmão quando era criança e outro lá, não. Eles eram moços juntos. Eles curtiam a vida juntos. Eles tinham sonhos juntos. Eles sentavam à mesa juntos. Tudo era junto. Repartiam o pão juntos. Uma boa família. Aquela família que todo mundo gostaria de ter. E a minha pergunta é, neste momento de encontro com a sua princesa, que bem jovem que você era, já havia perdido os irmãos? Já. Na verdade, eu perdi um com 14 e outro com 18. E ali com 18 para 19 anos eu conheci ela, que isso está se acontecendo nesse período recente, a morte do segundo irmão. Né? Esse irmão já era uma pessoa que tinha conhecido a Cristo, nós já se frequentávamos na igreja, né? Até o exemplo que eu dei, né, da última vez, que a diferença foi muito grande entre o velório do primeiro irmão e do segundo. É mesmo, você conversou isso. Então, eu já estava ali quando eu conheci a minha esposa, só que eu estava frequentando já do primeiro que faleceu, eu conheci a Cristo, eu busquei, encontrei a Jesus, né? E eu já estava aí 4 anos, né, ou mais na igreja, vivendo esse caminho, né? Vivendo as promessas que o Senhor tinha, o propósito de vida, né? E nesse momento eu conheci ela, eu namorando ali 4 meses, né? Eu cheguei para ela e falei, olha, eu gosto muito de você, mas eu amo a Cristo. Eu não consigo, né, continuar esse relacionamento se não for para trazer Cristo para dentro desse relacionamento. E daí ela falou, não, eu também concordo, tal. Eu falei, olha, a única forma da gente, né, continuar é casando. 4 meses de namoro, 19 anos, por quê? Eu queria ter uma família, né? Eu queria ter filhos, eu queria sair daquela energia negativa, né, da perca que tinha tomado a minha vida, porque claro, tu imagina os 2 quartos, é uma coisa que me marca muito, sim, logo depois da perca, é o seguinte, chegar no quarto da pessoa e ver que ele não está mais lá. Tu esperava, tu tinha um hábito de chegar em casa e ir lá conversar com ele, a pessoa não está mais. A perca era muito doída, né? Que mesmo porque o primeiro já tinha ido e vocês formaram uma aliança muito mais forte. Mais ainda. Forte com o segundo, né? A gente fazia tudo junto, andava de skate junto, tudo junto, sonhava, empreendia, aquela coisa de irmão parceiro, né? Era parceiro para a vida toda. E isso foi uma grande coisa que também me levou a me tornar, porque assim, eu sempre procurei esses parceiros, encontrar esses parceiros, sabe? Já vi em muitas pessoas, né? Claro que na vida a gente se frustra bastante, mas encontrei muitas pessoas boas na caminhada, tive muitas amizades boas, que se tornam mais do que irmãos, né? Sim. E... Como é que a Bíblia diz? Amigo mais chegados do que irmãos. Isso mesmo, isso que eu queria falar. E eu falei, vamos casar, né? E eu quero ter filhos, né? Eu queria ter filhos. 19 anos, o que eu queria naquele momento era ter filhos. Eu pensei, eu preciso, né, de uma nova página, sabe, na vida. E eu pensei muito assim, levar alegria para casa, para minha mãe, né? Eu sei que não existe substituição, não foi isso que eu queria. Mas a vida, ela se renova, né? E ela segue. E ela segue. É obrigado a lutar. E eu tinha esse desejo muito forte no meu coração. Mas tu vê, um menino de 19 anos, quando eu vejo meu filho com 18 anos, eu falo, meu Deus. Mas eu tinha muita maturidade, que eu comecei a vida muito novo, trabalhar, empreender, e ver, e visualizar. Eu tinha uma maturidade acima da média dos amigos da minha geração ali que estavam
eu pensava diferente. Tanto que eu fui o primeiro a casar, assim. Eu vejo amigos casando agora, com 35, 40 anos. Eles estão fazendo casamento agora, né? E eu já casei lá atrás, os meus filhos já estão grandes e tal. Foi uma decisão, né? E eu queria, e Deus, ele trouxe a pessoa. E eu cheguei para ela, né, e falei, olha, vamos, então, só casando. Daí ela aceitou o pedido de casamento, só que eu não tinha condição, né? Aquela condição de uma pessoa jovem com um salário pequeno, e os pais dela tinham ido para o sítio. Eles tinham ido morar para o sítio, e ela estava na casa dos pais, né? E os pais já tinham se aposentado, ela estava na casa dos pais, os pais se aposentaram muito novos, numa empresa lá, começaram a trabalhar muito novos também, e o sonho deles era ir morar para lá, e a gente resolveu casar, não, nós temos onde ficar. Só que quando a gente casou, foi um casamento em casa, foi um pastor amigo nosso, o pastor Samuel, que fez a cerimônia, foi uma cerimônia simples, porque a gente sabe que o que importa é Deus estar ali e o amor, né? Não Claro. eu vejo casamentos muito grandes, grandiosos, aquele casamento dos sonhos, aquele casamento comercial que a mídia impõe, né? Que tem que ter aquilo tudo, mas na verdade muitas vezes falta o essencial. Não tem essência. E a gente estava ali de coração, né? De corpo, alma, mente, sangue, espírito, a gente estava ali 100%, sabendo o que estava querendo, e era uma coisa para a vida toda, né? Diante de Deus, Diante de Deus, na diante direção da sociedade, Sim. E de vocês mesmos. Nós sabemos o que queremos. Sim, foi uma decisão. E muito apaixonados, né? Muito apaixonados. E ali a gente fez na casa, fizemos um jantar só para a família, né? Pequeno, só os mais próximos mesmo. E a gente começou a nossa vida ali de casamento. Eu queria trabalhar como representante comercial. E eu fui buscar, né, essa oportunidade de representante comercial. Comecei a trabalhar com algumas empresas, viajar, e ela professora. E daí eu falei num determinado momento que eu quero abrir uma loja, né? Tinha uma oportunidade de compra de uma loja, e eu tinha essa referência de loja de presente, loja de R$1,99 e tal. E a gente abriu a nossa primeira loja em Jaraguá do Sul, a Elis Presentes. Só que esse segmento é um segmento que tu tem que ter variedade, né? E para isso tem que ter investimento, grande investimento. E aí eu pensei, eu vou abrir pequena e vou crescer, mas não é sempre assim que acontece. Num comércio você tem que ter vários fatores, ponto, ter um investimento, ter produto, várias situações. E eu errei em vários quesitos. Só que eu comprei essa loja, né? E eu tava com ela, eu falei, olha, né, eu estava trabalhando ali alguns meses já, vamos dizer, uns 6 a 8 meses, e a coisa estava indo devagar, se pagava o aluguel e tal, mas eu tinha uma visão maior do que isso. Eu via que aquilo ali ia ser um processo muito longo, porque tem pessoas que se apegam, né, naquilo e passam muitas vezes uma vida vão se moldando conforme a situação. Isso é interessante que você está falando aí. Pessoas que se apegam Ao pouco. E não destravam. Não destrava. Porque, na verdade, elas ficam pensando o que as pessoas vão pensar, têm medo de retroagir. Eu sempre pensei o seguinte, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. E a flecha, ela primeiro recua, né? Para depois ela avançar. E o objetivo é acertar o alvo. Então, naquele momento, eu resolvi recuar. Eu falei, eu vou fechar a loja. Minha esposa, tá doido? Não, né? Mas eu com visão, eu sabendo o que eu estava fazendo. Quando eu estava fechando, eu fechei a loja, eu pensei em começar a desmontar, eu ia levar ela para a garagem de casa, para depois ver o que eu ia fazer com aquilo. E chegou uma pessoa e comprou a loja. Ela chegou, por que tu tá fechando? Eu falei, eu vou fechar tal. Ah, não, eu quero abrir uma em outro ponto, eu já tenho um outro ponto, eu preciso de uma estrutura tal, e vendi a loja. Foi uma benção, né? E eu comecei a procurar outras oportunidades, e tinha um pastor, o pastor Samuel, ele tinha um brechó. E ele falou do brechó, eu tinha conversado com um amigo meu também, que tinha um brechó muito famoso na cidade de Jaraguá, que era irmão da igreja, e ele falou, né, do brechó, tinha me explicado muita coisa, eu conversava bastante com ele. E o Samuel falou que estava vendendo esse brechó, o pastor Samuel, eu falei, olha, eu compro, tu parcela para mim. E a gente resolveu comprar esse brechó, foi 10 vezes R$200 no cheque que eu fiz. E eu comprei esse brechó e a gente montou, foi o segundo empreendimento. E eu comecei a viajar muito para São Paulo, comprar roupa e tal, e a gente ia misturando o novo e o usado, e a coisa começou a prosperar, Deus abençoou.
Isso há muitos anos atrás a gente vendia assim, ó, 1.500, 1.800 por dia, 2.000. Era muito bom, tu imagine, né? Tu começar a fazer um caixa ali, vamos dizer aí, perto de 100 mil reais por mês, era muito bom. Né? Uma margem de lucro altíssima, né? Sim. Que é muito bom isso, né? O markup alto. E foi uma fase muito boa, eu aprendi muito ali. Aprendi muito, foi uma base muito importante ser humilde, né? Usar aquilo que você tem na mão. Aquilo que a oportunidade vem, foi te alcançado, você fazer o pouco virar muito. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas esperam uma oportunidade perfeita, exata para começar e fica neutralizada. Sim. O mais importante é começar, é o primeiro passo. Sim. Tu quer chegar em algum lugar, o que você tem que fazer? A primeira iniciativa é dar o primeiro passo, é começar a caminhar. Se Sim. tu não começar a caminhar, tu fica parado. Tem uma passagem na Bíblia que você conhece muito bem, que o povo saiu do Egito e tinha que atravessar o mar, né? Aí Moisés começou a orar, o Senhor disse assim, por que você está clamando a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Ao invés de ficar orando, entra no mar, que o mar vai se abrir. E isso aconteceu, quer dizer, você está falando... Atitude. Eu acho que atitude é muito importante. A pessoa, ela não pode ser conduzida pelo medo, ela tem que ser conduzida pela coragem. E a maioria das pessoas que eu vejo, que eu tenho conversado no passar desse tempo, eu vejo que neutraliza elas é o medo. É o medo. Eu trabalho com pessoas e tem pessoas que a gente trata porque elas são tomadas de um pavor e de um medo. E isso traz insegurança para as pessoas. E é isso que nós estamos entrando agora no interessante, que você ainda vai caminhar muito, não esquece o fio da meada aí. Da pergunta que eu fiz, por que você fala o que fala, por que você faz o que faz e pensa o que pensa?